Cultura Racional, 14º fascículo da réplica, página 85. O preto e o encarnado é o magnético em ação para a lapidação da humanidade, e assim a vibração universal, os transtornos pioram cada vez mais, piora tudo de uma tal forma que não tem quem dê uma explicação. Então muitos dizem: o diabo tomou conta de mim. Inconscientemente, assim falam, porque só vai tudo para pior. Não sabemos onde vamos parar com tanta loucura que não há quem dê jeito. Não há mais gosto nem prazer de viver da forma que estão vivendo. Tudo indo em ruínas, sem ninguém poder salvar, diz o religioso. Isso talvez seja castigo do céu. Não há quem endireite essa situação. O mundo chegou ao ponto máximo de calamidade. Ninguém conhece a causa dessa situação, porque todos procuram endireitar e melhorar, mas tudo piora e ninguém é culpado e também não conhece a causa. É uma situação que ninguém justifica o porquê dela. Tudo afundando, tudo piorando. Não há quem dê jeito, porque desconhecem a causa que é a fase do magnético em sua retirada. Liquidação todos os seus feitos. Liquidando todos os seus feitos. Então, a liquidação é de um modo geral a fase de animal racional em liquidação. E daí as ruínas não têm limite. E de uma forma geral, se generalizando por todos os cantos, por todos os lados. Então, o magnético, por estar se findando, porque terminou sua missão no terminar a fase do animal racional, e assim terminando, está se retirando, porque está em liquidação. E no que ele vai se liquidando, vai liquidando também os seus feitos. Esta é a causa da liquidação moral, física e financeira, e de todas as ruínas existentes para a liquidação e extermínio de seus seres. É um fator natural da natureza, e por isso ninguém é culpado, não há culpados, nem responsável por se tratar de um fator natural da natureza. E essa é que é a causa verdadeira de todas as ruínas do universo, a retirada da energia magnética. E no se retirar, quer retirar os seus feitos, quer retirar tudo, destruir tudo, como quem diz: eu construí, sou o dono e agora destruo. E a ferocidade dele é tão violenta que não há quem aguente viver num flagelo desse, somente para penar e sofrer, porque estavam todos por conta da energia magnética. A fase de animal racional era regida pelo magnetismo. O magnetismo se retirando, vem o desequilíbrio e a destruição dos seus feitos magnéticos. Então o magnético dá sumiço em tudo, destrói tudo, desequilibra tudo, porque estava tudo sob o seu comando, sob a sua tutela, sob a sua formação. Agora entrou em liquidação. Entram então os seus feitos, e de forma que não há no mundo ninguém culpado da situação que atravessa a humanidade. E por isso, vendo quanto mais procuram melhorar, as ruínas se multiplicam, porque é um fator natural da natureza em liquidação, sendo tudo isto os efeitos de uma mudança de fase, retirando-se a energia magnética e assumindo o comando na natureza, a energia racional. A energia racional é do mundo superior, ou mundo racional, e a energia magnética é da deformação material. Então, a energia magnética em liquidação, porque está se retirando, quer retirar os seus feitos e procurando liquidar tudo, como quem diz: tudo é meu, tudo vai comigo. Então,
Essa energia é a energia do preto e encarnado, representação de fogo e trevas, de fogo e luto. O preto significa tudo preto, tudo em ruínas, e o encarnado botando fogo em tudo e tudo virando cinza. É o ponto simbólico da magia, o preto encarnado. Preto representa trevas, sofrimento. Está tudo preto, está tudo negro de dor. O preto representa o ruim. E o fogo bota tudo virando cinza e tudo virando o nada. Então, esta fase teve a sua duração e tinha que terminar, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Como a sua vida, tudo que tem princípio tem fim, como uma vida qualquer. Então, preto e encarnado é o símbolo sinistro da magia negra, e eles se apresentam como querem e como entendem, se materializando de várias formas, de preto ou encarnado, como pessoas humanas ou outro objeto qualquer. Por isso é o simbolismo do magnetismo, de forma que fazem tudo, dão sumiço em criaturas, imobilizam, dão sumiço em objetos, se apresentam como cidadãos de sexos diferentes, se juntam e se unem às criaturas, porque tudo é da mesma família. A matéria é magnética. Tem o magnetismo visível, que é a matéria, e o magnetismo invisível, que é a matéria cosmológica, os habitantes do espaço. Seus corpos são diferentes, são de uma matéria cósmica, uma matéria mais pura do que a matéria da Terra. Então eles têm vida, eles têm vibração. É um corpo elétrico e magnético, mas diferente por ser uma matéria cosmológica. São deformados também, mas são habitantes daqui, entre o Sol e a Terra. A eletricidade não é uma força poderosa, de vidas poderosas, e por isso tira vidas. Ninguém vê a eletricidade, sentem. Assim são eles, corpos de matéria cosmológica, elétrica e magnética, e os seres da Terra, corpos em matéria elétrica e magnética. Então são todos de um mundo só, porque tudo é de uma natureza só, elétrica e magnética, e por isso há o contato deles com os seres da Terra. Mas, por serem de formação diferente, a pessoa sente, mas não vê. Tomam todas as formas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Agora, quando querem, se materializam na matéria e se apresentam da forma que entendem, como um homem, como uma mulher, como um animal ou como um outro objeto qualquer. Eles tomam a forma que querem e desejam, por serem invisíveis, de categoria superior. Faz do inferior o que quer, um joguete. O ser humano materializado em classe inferior, e ele, cosmológico, em classe superior. Então, o de classe superior domina o de classe inferior e fazem o que entendem. Seguem os mesmos costumes da vida material, os mesmos hábitos, os mesmos vícios. Se apresentam como guias, orientando as pessoas. Se apresentam como protetores, orientando as pessoas. E fazem os avisos muito certos. Então, de ambos os sexos, enfim, usam a matéria como todos usam naturalmente. Casam com as pessoas, se tornam marido e mulher, fazem tudo. São ciumentos, mas quem se mete com eles, pena demais, é torturado por eles demasiadamente. Como costumam ver aí os cavalos e médiuns de orixá. Orixá é o tratamento que dão a eles, por eles serem da mesma natureza magnética como os da Terra. Então, há a naturalidade, a classe inferior, que são os corpos de matéria, e a classe superior de matéria cosmológica, elétrica e magnética.
Eles pintam com os seres humanos, pintam demais, fazem tudo o que querem com os seres humanos, com a força poderosa invisível, o magnetismo, o preto e encarnado, são as cores prediletas. Tudo isto proporcionado pela natureza para a lapidação do animal racional, porque o animal racional é uma fera humana, teimoso, rebelde e feroz. Então, para lapidar essas feras humanas, como está aí no mundo a ferocidade humana, precisava que a natureza proporcionasse todos esses meios para a lapidação do animal racional. Então, o ser humano, para adquirir forças e proteção e para não ser atingido por esses monstros da natureza, aqui do astral inferior, entre a Terra e o Sol, então, para que existisse uma proteção, para que não seja atingido por esse monstro, é que houve a ligação do ser humano com os habitantes superiores a esses, a ligação com os habitantes do astral superior. Então, sob a proteção dos habitantes do astral superior, cessam as influências dos habitantes do astral inferior. Assim foi que entrou a influência dos habitantes do astral superior, aqui no astral inferior, para socorrer a humanidade, para proteger e orientar e livrar as pessoas dos ataques ferozes desses ditos seres chefes da magia negra, porque todos são irmãos, mas cada um na sua classe. A classe inferior, os da terra, e os de classe superior, os do espaço, e os do espaço fazem dos inferiores o que querem, e a humanidade exposta à vontade e capricho dos de classe superior. E assim foi que houve a ligação dos de classe superior aqui no astral inferior, para proteger as pessoas, orientar e salvar das mãos desses ditos, que são bastante cruéis. Fazem tudo quanto é espécie de tortura. Agora, imagine a humanidade exposta ao bel prazer deles. E é por isso que o sofrimento e os tormentos e os crimes são desoladores, porque os seres humanos são instrumentos desses ditos. E assim foi que os habitantes do mundo racional tiveram contato aqui na Terra com os seres humanos, para livrar da ferocidade do magnético invisível em ação, quer dizer, dos maus invisíveis em ação. E agora, na mudança de fase, o extermínio do magnético, porque entrou a fase racional, não é mais a fase de animal racional. E no entrar a fase racional, prevalece a energia racional e a energia magnética em retirada. E na sua retirada, a liquidação de tudo o que puder. Então está aí a fase de recuperação, a fase racional, para ficarem livres da liquidação do magnético. E esta fase é de ligação com o mundo racional. A humanidade, então, com o tempo, se ligando aos habitantes do mundo racional. É a fase da verdadeira paz, amor e fraternidade. A fase que sempre foi procurada, mas nunca encontrada. Procuravam isso na fase de animal racional, mas não podiam encontrar. Procuravam a paz, o amor e a fraternidade. Tudo por encontrar, porque a fase estava em liquidação, porque estava em lapidação. Agora sim é que chegou a fase da verdadeira concórdia universal. Na fase de animal racional, nunca que isso poderia existir, porque é uma fase em lapidação. E o que está sendo lapidado está em sofrimento, e por isso sofriam todos. O sofrimento era geral, cada qual na sua forma. Mas agora, na fase racional, a fase de recuperação do animal racional, todos entram e encontram a paz, o amor e a fraternidade e a concórdia universal, porque todos entrarão em acordo com a sua salvação, em acordo com o racional superior.
Depois que conhecerem o que é cultura racional, depois que conhecerem o que você vê aí, está com os livros nas mãos, está sentindo e conhecedor de cultura racional. Por isso, bastante mesmo já se modificou. Desligou-se da energia elétrica e ligou-se à energia racional. Aí muda tudo racionalmente, e é por isso que há necessidade da propaganda dia e noite para salvar a humanidade que está nessas condições de salve-se quem puder, à mercê dessa bicharada invisível, magnética, servindo de pasto para eles todos e para tudo que eles desejam fazer. É por isso que a humanidade sofre. Uns sofrem demais, porque o preto e encarnado não faz graça para ninguém rir. É o elétrico e magnético. E assim o tesouro do magnetismo é um tesouro do nada, porque tudo termina em nada, por tudo ser de origem deformada. Tratando-se de uma deformação racional, racionais, puros, limpos e perfeitos que eram, se deformaram em animais, por entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Começaram a progredir por conta própria e tomaram forma diferente, como aí estão, na categoria de animal racional, por se tratar de uma deformação racional, que teve o seu princípio e tinha que chegar ao fim. E agora chegou o seu fim, com a fase racional, fase ligada ao mundo racional para que todos possam voltar ao mundo de sua origem e como voltar para o mundo racional. Então, aí está de que forma, de que maneira e de que jeito tomarão a forma real do que eram corpos de energia racional, puros, limpos e perfeitos. Sendo assim, o fim são todos voltarem à eternidade, serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E aí está a fase racional para a recuperação do animal racional, que desconheciam por que assim eram e por que assim estavam nesta categoria de animal, e se tornava até uma categoria vexatória, mas sim real, por ser quase uma semelhança do irracional, quase que se assemelhando ao irracional, mas com um modelo diferente, por ser de origem diferente, por ser de origem racional. Estavam todos aí neste mundo, entupidos, como num beco sem saída, sem saber como sair daí e como poder sair. Então ficavam aí dizendo uns para os outros: parece que nós somos, é daqui mesmo. Agora diz o outro: não podemos ser daqui, porque a nossa origem é diferente, a nossa origem é racional. E a matéria é de âmbito diferente, é de origem elétrica e magnética. Então, nossa origem é outra, é racional. E com o tempo há de vir ao nosso conhecimento, porque a verdade tarda, mas chega o dia. E hoje está aí, conhecedores da fonte primordial de tudo, o mundo racional, que por mau uso do livre-arbítrio estamos aqui na matéria desregulados, mas agora está aí a volta de todos para o seu mundo verdadeiro, o mundo do racional. É o mundo racional. A origem é racional e tudo de volta à sua origem, que até então tudo era misterioso. E hoje não há mais mistério. A solução aí está nas mensagens que vêm de lá, do nosso verdadeiro lugar, o mundo racional, de onde viemos parar aqui dentro desse buraco infernal. Julgávamos que daqui nunca poderíamos mais sair, porque ninguém sabia como sairíamos, de que jeito, de que forma, de que maneira. Todos cercados de mistérios, por cima, por baixo, pelos lados, tudo era mistério.
Então, não havia jeito, era esperar o dia da solução dos mistérios, e todos os esclarecimentos só podiam vir de cima e não de baixo. O bicho do chão nada podia dizer, e hoje a revelação perfeita e completa, porque maneiras chegamos nessas condições e ficamos assim como estamos e como estávamos sem solução. E agora, conhecendo o rumo certo, o rumo racional, o animal racional voltando à sua espécie de racionais puros, limpos e perfeitos. Aí dentro dessas ondas magnéticas, nesse astral inferior, neste mundo magnético, sugestionador e assim tudo se justificando pela imunização racional, o ponto mais alto universal, o magnético em ação, com a sua brilhante lapidação, apressou-se no amadurecimento da humanidade, para que chegasse realmente à mudança de fase. Então o magnético teve a sua serventia em benefício de todos. Parece mal, mas para o mal, um mal maior para endireitar o mal menor. Hoje o magnético com sua missão cumprida, e por isso se retirando, e na sua retirada mostrando seus efeitos, com a derrubada e derrocada de seus feitos. Quem fez foi eu, quem tem o direito de desfazer sou eu. A retirada do magnetismo, então, tudo em desequilíbrio, a natureza em desequilíbrio e todos os seus feitos. O magnético na sua decadência, na sua destruição, botando tudo em decadência e destruindo tudo. São movimentos naturais da natureza, sendo universal a evolução magnética pela devastação que vem fazendo há muito, e por ser uma evolução natural da natureza, ninguém é culpado. Não há culpados pelo sofrimento de ninguém. A culpa é do fator da evolução natural da natureza. A mudança real para que todos voltem ao seu verdadeiro natural, que o natural de todos é de racionais, puros, limpos e perfeitos. Então parece que o magnético é mal, mas é um mal que vem para bem. Como costumam dizer, há males que vêm para bem. Esse é um deles, porque as feras tinham que ser lapidadas. O ser humano tinha que ser feroz e muito mais feroz já foi. Então tinha que chegar ao que chegou para a lapidação e civilização das feras. E por circunstâncias naturais tinha que existir o magnético, o dono de todos os malefícios, para a lapidação, para disciplinar, educar, instruir, se entenderem e compreenderem e vir o amadurecimento, para terem outra oportunidade de serem recuperados pela nova fase, a fase racional, mudando assim de uma categoria para uma categoria mais elevada, que é a de aparelho racional. Então, o magnético foi e é um mal necessário, e tudo que é necessário tem a sua razão de ser, para a normalização natural do animal racional precisava essa grande lapidação, porque o animal é uma fera, é feroz, tem ainda uma de bicho racional. E costumam dizer que aquele tem feitio de gente, mas não é gente, é um bicho racional, é uma fera. Então, para essas feras, o magnético, para lapidá-los, quebrar essa ferocidade, fazer do mal bom, como costumam dizer, o sofrimento é o melhor mestre. Como costumo dizer, a pessoa só se torna boa depois de bem lapidado, depois de bem amadurecido. E tudo é assim, depois de bem lapidado é que brilha. Depois de bem lapidado numa cultura é que vai brilhar
culturalmente. Então, a lapidação, um fator necessário, natural da natureza, e assim o magnético, avassalador e destruidor na sua retirada, na sua decadência, vai levando tudo de rondão, decaindo tudo, e assim essas forças negativas, destruindo os conceitos magnéticos, o magnético destruindo seus conceitos. O magnético criou tanta coisa e agora destruindo tudo. Espécie de um terremoto cosmológico, só por cima da Terra e não um terremoto material. Espécie de um furacão que vai derrubando tudo. Espécie de uma epidemia que vai dizimando tudo, destruindo tudo, acabando com tudo, matando tudo. Assim é a ação magnética na sua derrocada de quem perdeu os direitos de agir por ter terminado a sua missão. Então começa a regredir, como está a regresso, e assim toda a humanidade sentindo todos esses efeitos, mas desconhecidos da causa do porquê tudo isto assim está sendo feito. E há grande necessidade de alertar a humanidade com a persistência na propaganda para que todos tomem conhecimento da fase de recuperação e possam ainda se salvar, porque a liquidação do magnético não está brincadeira. É a fase atuante de salve-se quem puder e se puder. Então, não sabem por quê, e é preciso alertar a humanidade com a persistência na propaganda dia e noite, para que se possa ao menos salvar ainda um grande rebanho. E o bicho ignora tudo, e por ignorar é teimoso e rebelde. Não liga, não quer saber. Já sabem como é a vaidade do bicho. O bicho é cheio de manias, cheio de vontade. Então, estando com a barriga cheia, não quer saber de coisa alguma. Então, é preciso muita paciência com o bicho, muita amabilidade, muito jeito, muito carinho para salvar o bicho, que o bicho é teimoso e rebelde, mas com carinho, com amor, com paciência, com persistência, o bicho chega a tomar conhecimento daquilo que ele está necessitando. A fase de recuperação. Quando chega a conhecer, então o bicho espanta, arrependido do tempo que perdeu e dizendo: aqui está tudo o que eu procurava e mais alguma coisa. E assim é o bicho, mas todos chegam, uns mais cedo, outros mais tarde, recebendo os efeitos da fase racional. E assim o magnético, na sua fúria de lapidar, se tornou célebre, o magnetismo. E por isso, todos adoram as coisas lindas e tudo que é lindo. O magnético adornou bem e temperou bem o animal racional com seus adornos, com suas cores, com suas pompas, com suas luxúrias, com suas riquezas. O magnético soube adornar bem e servir bem os seus feitos. Engambelou bem, distraiu bem para poder lapidar. Então o magnético, bem interpretado, foi até muito bom, dando para cada um o justo e certo merecimento. Então diz o outro: por que aquele sofre muito? Porque não há efeito sem causa. Porque cada qual tem aquilo que fez por onde merecer. Então não há efeito sem causa. E por isso o magnético não foi tão ruim assim. E sim há necessidade de ser assim para a lapidação do animal racional. Como quem diz, é sofrendo que se aprende. Precisa sofrer para aprender, porque o bicho é assim. O bicho não gosta de nada que lhe incomode. Então o bicho, para estudar, é forçado. Só depois que ele toma gosto e acostuma é que ele estuda com vontade. O bicho é assim mesmo, é indolente. Trabalha porque precisa, senão não trabalhava.
Então, é preciso a lapidação para disciplinar o bicho, endireitar o bicho, fazer do bicho mau um bicho bom, amansar o bicho, adornar o bicho, ensinar o bicho, dar cultura ao bicho, para o bicho saber viver como um civilizado. E assim o magnético, com as suas aparências, hoje, ainda o extermínio das aparências e tudo em derrocada final. Mas está aí a fase de recuperação, a fase racional, tudo bem, tudo bom.